Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar sobre a primeira leitura que eu fiz agora em janeiro de 2025, que foi Ego Transformado, do pastor e teólogo muito conhecido Timothy Keller. Bom, gente, Timothy Keller foi um pastor e um teólogo muito famoso que nos deixou aí em 2023, mas ele nos deixou com muitas obras edificantes, muitas pregações excelentes. Eu sempre tive vontade de ler esse autor e eu vim ler agora em janeiro de 2025 e assim, eu amei começar o ano com esse livrinho curtinho de no máximo 40 páginas, mas tão edificante, sério. Eu acho que todo cristão deveria ler este livro porque ele é curtinho, mas ele é muito valioso e principalmente para os dias de hoje. Então, do que vai se tratar este pequeno livro? Timothy Keller ele vai falar justamente sobre o ego. Ele vai nos mostrar a consequência que o ego tem na nossa vida, né? O que ele pode fazer, o que ele pode causar e qual a visão bíblica disso, sabe? O que devemos combater? Será que devemos combater o ego? E sim, Timothy Keller ele vai deixar muito claro que o ego ele precisa ser colocado no seu devido lugar, porque se ele não for colocado no seu devido lugar, ele vai dar muito trabalho. É interessante porque no começo do livro, Keller ele vai nos mostrar como que o ego era visto na sociedade passada, né? Ele vai mostrar que as coisas ruins que aconteciam, né? Quando as pessoas iam por um caminho ruim, quando o marido agredia sua esposa, isso era visto como uma pessoa que tinha uma autoestima muito elevada, ou seja, um ego muito inchado. Só que hoje em dia é o contrário. Quando uma pessoa faz algo ruim, ela é vista como uma pessoa com baixa autoestima, né? E se a gente parar para pensar, na minha opinião, a visão do passado ela tem muito a ver, tem muita lógica. Tanto que ele diz que essa visão do passado ela era pautada na psicologia, né? Não era em achismos, era justamente na psicologia. Ele até cita artigo e pessoas que falam sobre isso, né? E é muito interessante que ele mostra essa mudança de pensamento. E aí, mais pra frente, ele vai quase que fazer uma exposição bíblica de 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios capítulo 4. Ele vai mostrar como que Paulo ele lidava com o orgulho e com a vaidade da igreja de Corinto, porque ele tinha muito orgulho e muita vaidade. Ou seja, como que Paulo ele lidava com o ego das pessoas e como que Paulo lidava com o seu próprio ego. E assim, tem passagens nesse livro, gente, valiosíssimas e que fizeram assim a minha mente explodir. Porque ele fala como que Paulo lidava com ele mesmo. E assim, toda vez que a gente vê algo de Paulo, a gente sai inspirado, porque realmente ele era um homem diferenciado, né? Um homem realmente a ser seguido. E ele vai mostrar que Paulo, ele não se importava com o julgamento alheio, nem com o seu próprio julgamento. Então, assim, se Paulo ele pecava, se ele errava, ele se chateava com aquilo? Claro que sim, mas ele não deixava aquilo paralisar ele. Né? Ele não se julgava, ele não se maltratava por causa daquilo. Se Paulo ele acertava e ele era um bom homem, digamos assim, e ele recebia elogios, ele não deixava que aquilo subia para a cabeça dele. Ou seja, Paulo ele não era paralisado pelo seu ego, pelo seu julgamento, não, nem pelos aplausos, nem pelas pedradas, pelos julgamentos, não, ele só prosseguia. Isso é você ter o ego no seu devido lugar. Eu achei isso genial e, gente, como é difícil de colocar isso em prática. E não só esse ensinamento, vários outros ensinamentos. Então a gente vai entendendo que o ego, ele é muito prejudicial para nossa vida, porque o ego ele nos para, o ego nos faz querer todo tempo ter a aprovação das pessoas, todo o tempo ter a aprovação de nós mesmos. Então, sabe quando a gente fica chateado com uma pessoa e fala que a pessoa machucou os nossos sentimentos? Para Keller, ninguém machuca os nossos sentimentos, as pessoas machucam o nosso ego. Então, tudo tá ligado com a nossa vaidade. Automaticamente eu lembrei de Salomão dizendo que tudo é vaidade. E de fato, tudo é vaidade. E eu acho que esse é um pecado, esse é algo que devia ser mais combatido pela igreja, que devia ser mais pregado. A gente fala sobre muitos pecados, né? A igreja se preocupa com muitas coisas, se é pecado, se não é. Mas e a vaidade? Mas e o ego? Mas e a vontade de o tempo inteiro ser aprovado pelas pessoas? Até mesmo nas pregações a gente vê hoje em dia
né? Como as pessoas elas buscam aprovação, elas buscam serem vistas, serem ouvidas, e não é assim que Paulo nos ensina, não é assim que Paulo ensinou a igreja de Coríntio, não é assim que a gente deve prosseguir. Então, assim, leiam este livro. Eu não sei fazer resenha muito bem, eu não sei, né, explicar muito bem sobre o livro, mas, assim, ele é sensacional. E ele trata de um tema urgente para os nossos dias, porque a gente vê pregações, a gente vê pessoas ensinando, ai, ame a si mesmo, sabe? Tem amor próprio, sendo que essa não é a mensagem do evangelho. O evangelho é sempre ame o outro, ame o próximo, né? Esqueça um pouco de você. Assim como Jesus fez, né? Jesus deixou a sua glória para vir servir o outro. É assim que a gente deve fazer também. Então, assim, esse livro ele é curtinho, mas ele vai falar de algo muito importante, que é a palavra-chave desse livro, o autoesquecimento. Se tem uma coisa que o cristão precisa fazer, segundo Timothy Keller, é se auto-esquecer, porque só assim ele vai receber o descanso que Cristo tem para ele. Imagine como seria boa a nossa vida se a gente esquecesse um pouquinho da gente. Se a gente parasse de pensar tanto na gente, nos nossos problemas, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Se a gente confiasse que o Senhor tá cuidando da gente e a gente fosse cuidar do outro, não é mesmo? Eu acho que essa é a mensagem desse livro, eu acho que essa é a mensagem do Evangelho, por isso é tão importante ler Ego Transformado. Realmente é um livro maravilhoso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha. Eu amei esse livro, ele vai me acompanhar, ele vai permanecer na minha mente. Eu vou sempre me lembrar como o meu ego, ele tem me atrapalhado na minha caminhada com o Senhor. Eu espero que você leia esse livro também. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na Amazon, caso você queira dar uma olhada, ver os comentários das pessoas, enfim. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau!